Gostaria de cumprimentar as autoridades presentes, o deputado Carlos Gianazzi, deputado Guilherme Cortes, deputada professora Bebel, deputado Rafa Zimbaldi não pôde estar presente, ele mandou justificativa e não vai poder estar com a gente hoje, deputado Reis, deputado Simão Pedro, deputado Vitão Cachorrão. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Realmente, para a gente, é um evento histórico com a presença de vocês, dos senhores aqui, realmente buscando vestindo essa camisa e batalhando aqui com a gente nessa medida abusiva. Gostaria de cumprimentar os prefeitos presentes, no nome do nosso prefeito de Serra Negra, prefeito Ombrim, do prefeito Carlos Alberto, prefeito de Amparo. Sejam bem-vindos nessa casa legislativa. Gostaria de cumprimentar os meus colegas vereadores, Tiago, presidente da Câmara de Socorro, Henrique, vereador de Pinhalzinho, Rita de Cássia, vereadora de Pinhalzinho, José Ricardo, vereador e presidente da Câmara de Pinhalzinho, Dirce, vereadora de Pinhalzinho, Mariana, vereadora de Jundiaí, Antônio Carlos, vereador de Amparo, João Paulo, vereador de Monte Alegre do Sul, Maria Aparecida, vereadora da Posse, Douglas, vereador de Santo Antônio de Posse, William, vereador de Monte Alegre do Sul, Renan, vereador de Águas de Lindóia, Tiago, vereador de Jundiaí, Valmir, presidente da Câmara de Águas de Lindóia, Pedro, jornalista aqui de Serra Negra, Mariana Conte, vereador de Campinas, Marcelo, vereador de Socorro, Diogo Canina, vereador de Amparo, Emindo, vereador de Olambra, Aparecido Lima, vereador de Olambra, Josiane, vereadora de Olambra. Temos aqui também o vereador Fabiano, vice-presidente da Câmara de Olambra, componente do parlamento também, Patrícia Toledo, vereadora de Socorro. E demais autoridades, Jackson, vice-presidente da Câmara de Cosmópolis, seja bem-vindo. Eliette, vereadora de Mogi Guaçu. Chico, representante do deputado Paulo Fiorilo, ele é de Socorro. Vitor Anidoni, presidente da Ordem dos Advogados de Serra Negra. João Basílio, vereador de Monte Alegre do Sul. Ari Rocha, procurador jurídico de Pirapora. Antônio Henrique Force, secretário de Turismo de Mogi Guaçu. Então, o que são os pedágios free flows? Do inglês, o free flow significa fluxo livre, então é um sistema automático de passagem. Então, a gente tem aquela ideia, nós estamos acostumados com aquela ideia do pedágio com a cabine, com a cancela, de alguém te cobrando, seja no cartão, seja no Pix, comumente no dinheiro, mas esse tipo de pedágio, essa modalidade de pedágio, ela diverge um pouquinho, porque ela muito se assemelha a um radar. Então, tem uma estrutura metálica de ferro em determinado ponto da rodovia e as câmeras, diversas câmeras apontadas para os trechos onde passam os veículos. E a partir do momento que o seu carro passa naquele local, a câmera pega a sua placa, e aí quem tem a tag, o Sem Parar, Connect Car, tantos outros, já vem na fatura automaticamente aquele pedágio. Só que quem não tem essa tag, que aí onde tem um dos perigos, que a pessoa tem que entrar no site ou no aplicativo da concessionária, tem que emitir o boleto, pagar esse boleto do pedágio em até 30 dias, senão é aplicada uma multa de R$ 195,23, além de 5 pontos na carteira. Então, assim, para quem tem eventualmente um pouco mais de dificuldade com tecnologia, aplicativos, internet, ou se você está numa correria para você lembrar de todos os pedágios que você passou, se mudar eventualmente a concessionária, etc., é muito complicado. Pode passar, por gentileza? E aqui nós preparamos também um quadro sintético de quais são as rodovias, os trechos que atualmente estão concedidos,
né, os municípios que vão ser afetados e a fase em que se encontra do processo de implementação. Então nós temos ali a Rota Sorocabana, lote Nova Raposo, Circuito das Águas, a Rota Mogiana, o lote Paranapanema, o lote Litoral Paulista e também o túnel imerso Santos-Guarujá, que ainda nem foi feito e já tem um anúncio que lá haverá um pedágio dessa modalidade Free Flow. Né? Aqui a cidade de Serra Negra está dentro do Circuito das Águas, que será o local mais afetado. Salvo engano, são 37 novos pórticos de pedágio, além de 4 conversões, né? No total de 41 pórticos de pedágios Free Flow. Então, pode passar, por gentileza. Que eu inicio também com a Rota Sorocabana, ali quais são as rodovias abrangidas, né? Todas as SPs listadas, os municípios, Alumínio, Araçoiaba da Serra, Cotia, Ibiúna, Itu, Itapetininga, pode passar, por gentileza. E aqui na Rota Sorocabana, né, nos termos do contrato já assinado pela Artesp, a instalação de 23 pórticos de sistema Free Flow e também a conversão de 5 pedágios já existentes nessa nova modalidade. Pode passar, por gentileza. Aqui o mapa, né, disponibilizado diretamente pelo governo do estado, ali colocando as rodovias, quanto que vai ser a tarifa no primeiro ano de implementação, as conversões e quais serão os direcionamentos. Então, se é unidirecional, né, paga somente a ida, ou bidirecional, que é a grande maioria dos casos, que paga a ida e paga a volta. Pode passar, por gentileza. Aqui a gente tem uma tabela dos locais que serão implementados, o preço atual e qual será o preço futuro. Então, por exemplo, Vargem Grande Paulista, Cotia, Piedade, Uquiá e São Miguel, atualmente não tem nenhum trecho de pedágio ou não pagam pedágio. E a partir dessa implementação serão cobrados já as novas taxas. Pode passar, por gentileza. E aqui a gente repete com o lote Nova Raposo, né, os trechos rodoviários, os municípios que estão afetados. Pode passar. A implementação prevista de 14 novos pórticos de pedágio e a conversão de outros pedágios sendo cobrado no sentido bidirecional. O que é isso? Paga na ida e paga na volta. Passou naquele trecho, vai ser cobrado. Pode passar, por gentileza. Aqui a gente tem uma tabela que foi também disponibilizada sobre a origem e o destino, inclusive o primeiro já é Campinas Serra Negra, que atualmente tem o valor de R$ 16,50 e a tarifa futura seria ali de R$ 14,21, com um suposto desconto concedido nessa nova modalidade. Conforme a gente tem discutido bastante, os vereadores têm feito um bom trabalho, os deputados da Assembleia Legislativa têm demonstrado que esse desconto não se sustenta, porque se a pessoa que usa aquele trecho, muitas vezes, onde serão instalados os novos pórticos diariamente, seja para ir trabalhar, para ir estudar, para ir ter algum tipo de lazer, ela vai pagar muito mais vezes. Né? Então é um pensamento que, infelizmente, não se sustenta, não tem como a gente ter por base esse aparente desconto. Na Rota Mogiana, pode passar, por gentileza, estão previstos 18 pórticos novos de pedágio já na modalidade Free Flow e 6 pedágios que já existem que serão convertidos ali para esse novo modelo. Fiz aqui a tabela, né, da tarifa atual com a tarifa no primeiro ano. É importante também a gente frisar que essas tabelas sempre frisam, né, e dão um destaque especial para essas tarifas no primeiro ano, porque está previsto em contrato que a partir do primeiro ano, melhor, a partir do segundo ano de instalação, já poderá haver o reajuste, poderia chegar inclusive a 40%. Então é um valor bem considerável. Pode passar, por gentileza. Lote Paranapanema, mesmo esquema, né? A mesma lógica. 5 novos pórticos de instalação. Pode passar, por gentileza. Mais um. Aqui todos os pedágios Free Flow bidirecionais. Pode passar, por gentileza. Mais um. Lote Litoral Paulista, já chegando no Litoral Paulista, por favor, mais um. Aqui as rodovias, né, que serão afetadas. 15 novos pórticos de pedágios, que engloba ali toda a região, né, de Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, Santos, Bertioga, Biritiba Mirim. Então toda a rodovia
geral. Pode passar mais uma, por favor? Aqui onde eu estava falando, né? A rota do litoral paulista, pode passar, por favor. Os pedágios todos bidirecionais, paga para ir, paga para voltar. Pode passar mais um, por favor. Deixa eu ver. Volta um, por gentileza. Acho que dois, na verdade. Isso, deixa nesse. Aqui é uma dúvida que muitas pessoas têm, que é a questão da DUT, né? O desconto para o usuário frequente. Então, o que foi apresentado, pelo menos, e tem disponibilizado de maneira pública, é que somente os veículos que se classificam numa categoria se chamada CAT 1, que são veículos de passeios e veículos urbanos de carga, é que poderão ter esse DUT, né, que é o desconto do usuário frequente. Só que se nós formos, né, o que seria esse CAT 1? Né, automóveis, caminhonetas, triciclos, furgões. Agora, se nós partirmos para uma categoria de que roda muito mais e muito convencionalmente, que são os caminhões leves, pesados, que inclusive a contar da quantidade de eixos já paga mais caro, não tem qualquer possibilidade de desconto de usuário frequente. Esses que já pagam mais naturalmente vão continuar pagando e cada vez mais, porque com a nova implementação, com novos códigos de pedágios, eles serão tarifados ainda mais. Pode passar, por gentileza. Maravilha, pode passar. Aqui o túnel imerso Santos-Guarujá, né, que no projeto já tem a previsibilidade. Passa mais um, por gentileza. Acho que volta, no anexo 4, onde ele fala do anexo 4, que no próprio edital consta que haverá a instalação dos pórticos de free flow, né? Não tem quantidade ainda, mas o que podemos ter certeza é que pelo menos um haverá. Pode passar, por gentileza. Aqui a gente trouxe um exemplo do cálculo, né, apresentado pela concessionária, pelo governo do estado. Pode passar, por gentileza. Mais um. E aqui alguns pontos de discussão, né, que nós trouxemos, também não pretendo me alongar muito, mas um exemplo que o deputado Reis costuma trazer bastante nos discursos é o pedágio que já existe na rodovia Rio Santos, ali no trecho do litoral, né? E lá já foram registradas mais de 1 milhão de multas. E a grande reclamação dos motoristas é a falta de sinalização, a falta de informação, que você passa naquele local e já é multado. Está passando a palavra para os deputados, até porque o mais importante nesse debate público, gente, são as sugestões que vocês também, enquanto sociedade civil, trouxeram e depois dessa apresentação do Ícaro, puderam ter um pouquinho mais de familiaridade com a proposta aí do governo do estado. Gostaria de destacar que nós também tivemos, quanto parlamento regional, nós tivemos o cuidado de convidar representante da Artesp, que infelizmente não deram devolutiva da presença ou da ausência. Nós convidamos também o governador para se fazer presente. A gente sabe da agenda intensa, mas também fizemos o convite e fizemos os convites também para todos aí representantes do governo do estado. Bem como fizemos convite para todas as câmaras das regiões afetadas pelos pedágios e também a todos os executivos desses municípios. Está limitando a palavra em 5 minutos. Eu gostaria de estar passando já para o deputado Vitão do Cachorrão, para estar dando essa abertura. Pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Bem forte, porque hoje é o dia da vitória, pessoal. A gente é do povo. Bom dia a todos. Bom dia. Quero agradecer aqui, primeiramente, prefeito, a presença do povo, da população. E são várias as cidades que estão aqui. Eu tenho a certeza, e eu peço que o governador, os secretários, vejam aqui o apelo do povo. Que ninguém aguenta mais pedágio. A gente já paga imposto suficiente, já paga IPVA, já paga muito pedágio. Mas não vou deixar de agradecer aqui a nossa mesa, deputado Reis, deputada professora Bebel, deputado Guilherme Cortes, que junto com o Reis esteve em Sorocaba e em outras audiências também. A nossa presidente aqui na ocasião, a Bárbara, vereadora, que esteve em São Paulo também na audiência pública.
Bárbara, junto com a Ana Beatriz, muito obrigado. Olha que está dando um resultado. Ele já recuou em alguns pontos do pedágio, mas a gente quer que assine, a gente vai falar disso, o PDL 6. A gente precisa de 48 deputados para derrubar esse decreto e não existir nenhum pedágio no estado de São Paulo. Cumprimentar aqui o deputado Simão Pedro, grande amigo, deputado Carlos Gianazzi, deputados que lutam por aqueles que mais precisam. Vitão, você é do Republicanos, sim, mas eu fui eleito pelo povo. Para quem não me conhece, eu vou explicar que o pessoal pesquisou na rede social, Aninha, e os prefeitos também da região. Quero cumprimentar todos os prefeitos que estão aqui da região também. Vitão do Cachorrão, com muito orgulho, vendedor de hot dog até hoje. Meu pai em Sorocaba, pedreiro. Vocês podem me chamar de você, podem me chamar de Vitão, porque a gente é empregado do povo, não precisa chamar de Vossa Excelência não. Eu estou aqui para ajudar vocês junto com outros deputados também. Quero ser breve, porque meus colegas aqui precisam falar, as deputadas também, os vereadores e em especial a população. O que é o PDL 6? Junto com o Reis, ali e com os outros deputados e deputadas, vereador de Santa Bárbara do Oeste, Celso Ávila, levou essa questão dos pedágios e do free flow. E eu fui, junto com o Reis ali, fui o primeiro a falar, mas a gente não é melhor que ninguém. Todos os deputados que estão aqui abraçaram. Criamos uma audiência pública e tem um caminho, que é o PDL 6. Todos os deputados que estão aqui, deputadas, assinaram. A gente tem 26 deputados juntos, né, doutor? A gente precisa de 48 deputados. Então tem deputado, não estou aqui para criticar ninguém, que é da base. Ele faz vídeo, ele tira foto que é contra o pedágio, mas não assinou o PDL. E esse PDL tem que ser assinado e a gente tem que pressionar para ir para a votação. Indo para a votação, esse decreto é derrubado. Não pode uma pessoa, por exemplo, em Sorocaba, e eu conversando com as vereadoras e vereadores aqui, para ir em algum bairro tem 3 pedágios em 10 ou 15 km. Para você comer um bolinho caipira com a sua vovó, ou para você comprar um pão para sua mãe, você tem que pagar 3 pedágios para ir e para voltar. Então, pressione, pessoal, a assinar o PDL 6. Vamos derrubar esse decreto. E eu, sendo do partido do governador, fui amigo. Falei, governador, Vossa Excelência tem feito bons trabalhos, a construção de habitação, reforma de escolas, eu votei tudo a favor, mas nisso que vai prejudicar o povo, não. Meu pai era pedreiro, a pessoa que é pobre, ele junta o dinheirinho para pagar o imposto no começo do ano, está prejudicando o caminhoneiro que carrega nosso país na costa, o motorista de aplicativo, a pessoa que faz faculdade e paga um fretado. E é um absurdo, mas vai baratear o pedágio, isso é conversa para grego, Deus que perdoe. Vai baratear, mas vai ter pedágio onde não tinha, e somando tudo fica muito mais caro. Imagine você, para visitar alguém aqui no bairro da região, ter que pagar 3 pedágios para ir e para voltar. E para encerrar aqui, muito bom o discurso aqui, a explicativa do nosso doutor. Além disso, aqueles que trabalham na cabine, que levam o pão na mesa, que sustentam o seu filho, que compram remédio para sua mãe, eles vão ficar desempregados. E o Free Flow, Guilherme Cortes fala muito bem, é um nome bonito, né, Guilherme Cortes? Mas de benefício não tem nenhum. A pessoa que é de idade, que trabalha na roça, a pessoa que é simples, tem que abaixar um aplicativo, pagar o pedágio. E se ele não abaixar o aplicativo e não pagar o pedágio em 30 dias, ele leva a multa e ponta na carteira e vai perder a carta. Então, pessoal, junto com vocês, contra mais pedágios. Tamo junto, pessoal. Um abraço. Eu gostaria de passar a palavra agora para o deputado Reis. Deputado, fique à vontade para usar tudo. Vamos ficar entre os primeiros, senão não sobra nada para a gente falar, né? Fala tudo. Então vem aqui falar tudo. Bom, primeiro quero fazer uma saudação especial para as vereadoras, a Bárbara, que está presidindo a mesa, a Ana Beatriz, e para todos que estão presentes, porque eu vi aqui a participação do povo. Isso é muito importante nesse processo. O prefeito perguntou para mim o que nós temos que fazer. Nós temos que mobilizar a sociedade. A sociedade mobilizada, o governador com certeza vai recuar.
porque a força está no povo. Cumprimentar os meus colegas de Assembleia, deputada professora Bebel, que faz um trabalho extraordinário na Assembleia Legislativa, em defesa da educação, e também foi dela a proposta de criar a frente parlamentar contra esses pedágios, que inclusive eu assinei, passei a ser signatário junto com a professora Bebel e outros colegas. Coautores. Signatário, coautor é que deu causa. Cumprimentar também o deputado Guilherme Cortes, que faz um trabalho extraordinário na Assembleia Legislativa, o deputado Simão Pedro, que faz um trabalho extraordinário, o deputado Carlos Genazzi, também faz um trabalho extraordinário. Eu cumprimentar o deputado Vitão do Cachorrão, e eu só tenho, por enquanto, uma reclamação do Vitão do Cachorrão, porque o Vitão do Cachorrão, ele vende cachorro-quente lá em Sorocaba, e o que acontece? Ele cobra R$13 um cachorro-quente, que é um pão com salsicha e um vinagrete. E o vale coxinha que o governador paga para os servidores públicos, o valor são R$12. Então não dá para comprar sequer um cachorro quente lá no Vitão do Cachorrão. E eu pedi para ele abaixar para R$12. Quero cumprimentar também os prefeitos que aqui estão presentes, o prefeito Elvir Chedi, o prefeito Carlos Alberto, que eu até passei um vídeo dele lá na Assembleia, porque eu achei impressionante o prefeito Carlos Alberto, logo de início, quando começou essas histórias dos pedágios, ele saiu à frente, bastante combativo, mostrando para o governador que esse não é o caminho. Então, cumprimento Vossa Excelência, dou os parabéns. Quero cumprimentar todos os vereadores presentes aqui, todas as vereadoras, dar os parabéns a vocês e reconhecer o trabalho do vereador. Eu também fui vereador em São Paulo por cerca de 10 anos e eu sei a importância do papel do vereador, que é o papel do vereador em uma cidade e que é o representante mais próximo que a população tem. É o representante que o povo vê, traz os problemas. O povo não pode ver um vereador. O vereador vai lá no mercado fazer compra. Ah, vereador, ó, minha rua tem um buraco para tampar, tem uma árvore para podar, tem a boca de lobo lá que precisa ser limpo. Então, é muito importante o trabalho do vereador. Então, parabéns aqui a todos os vereadores e vereadoras. Eu, juntamente com o Vitão e todos os nossos colegas que estão aqui, nós estamos muito em cima dessa questão dos pedágios, e assim que começou esse falatório no estado como um todo, né, a Artesp, essas coisas foram pegando as pessoas de surpresa. Nós temos 370 praças de pedágio, são os pedágios convencionais. Então já tem 370 praças que o povo, toda hora que vai usar a rodovia, paga. Aí o governo resolveu taxar, criar pedágios até nas vicinais, aquelas que ligam uma cidade a outra. Então ele quer que essa lógica predatória dele instalar mais 118 pedágios. O problema é que a gente fala 118 e isso aumenta, daqui a pouco é 120, é 130, né? Porque começou lá com 58, já está em 118 pedágios. Aquela região lá que ele fala que abaixou o pedágio, que saiu batendo no mundo, não, na Raposo no Castelo, baixou os pedágios, mas ele não falou que ele aumentou, ele ampliou o número de pedágios. Então ele tira R$1 aqui, né, abaixou de 5,10 para 4,10, mas ele criou mais pedágios, instalou mais pedágios, então é uma propaganda mentirosa, né, dizer que está reduzindo os preços do pedágios. Claro, lá houve uma licitação, tinha uma empresa lá que era a CCR e ela perdeu, entrou me parece que a Ecovias, e obviamente quando entra uma nova empresa, ela dá um menor preço. Só que isso dura pouco, daqui a um ano já vai aumentar de novo. E além de ter essa previsão de reajuste, tem um aumento, se eu não me engano, de 3 ou 4 pedágios a mais do que tinha ali na Castelo, sem contar que a Castelo, para quem usa ela, deve saber isso, ela está em condições precárias. A CCR usou, explorou, sugou e entregou a rodovia em condições precárias, esburacadas, asfalto ruim, né? Então, a empresa concessionária, que tem ali a concessão daquela rodovia, ela tem que manter a rodovia com asfalto de primeira qualidade, bem sinalizada,
e isso, a sua finalização de contrato, a gente percebeu que a qualidade caiu bastante. Lá na rodovia Tamoios, colocaram um pedágio free flow lá também. Mais de 10 mil pessoas já foram multadas, porque o grande problema é que o governo não faz uma campanha educativa, informativa, as pessoas não têm informação. Elas passam ali, pensam que é um radar e vai embora. E depois elas são surpreendidas quando vão licenciar um carro que tem lá uma multa para poder pagar 5 pontos na carteira. Tem pessoas que estão perdendo a sua carteira de motorista por conta desse modelo de pedágio. É bom frisar, deixar bem registrado aqui, que quem criou esse modelo de pedágio no Brasil foi o próprio governador, quando era ministro da infraestrutura. Ele mandou um projeto, de autoria do Ministério da Infraestrutura, um projeto que originou a Lei 14.157, e se vocês for analisar, a Lei 14.157, no Código Penal você sabe muito bem o que quer dizer 157, é roubar o povo, né? Então, esse projeto foi de autoria dele, foi encaminhado por ele e foi aprovado, e aí houve alteração no Código de Trânsito, instituindo no Brasil esse novo modelo de pedágio free flow. E a Dutra, que está recebendo investimento, que está recebendo ali uma reestruturação, uma reformulação, ela vai receber 23 novos pedágios. E aí nós provocamos o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal fez uma audiência pública, e inclusive eu participei dela, fui convidado para participar dessa audiência pública do MPF, porque o próprio MPF ficou muito surpreso com essa questão das multas, porque a Rio Santos também é uma rodovia federal, e lá tem esse pedágio, mais de 1.190.000 veículos já foram multados. Então o Ministério Público Federal estava propondo que a cobrança dos pedágios seja pelo menos após 5 anos, porque é o tempo que se leva para o povo entender, para o povo maturar e ter conhecimento. Tá, já vou terminar, mas deixa essa informação importante. Leva 5 anos para o povo entender o que é esse processo de pedágio free flow. Então, naquela audiência, a ARTESP apareceu lá no Ministério Público Federal. Nós fizemos audiência na Assembleia Legislativa, eu participei de audiência com a professora Bebel, americana, participei de audiência em Santa Bárbara do Oeste, com o deputado Vitão do Cachorrão, participei de audiência em Sorocaba. Em nenhuma dessas audiências a ARTESP compareceu. E o Ministério Público também, que nós chamamos o Ministério Público para participar, também não compareceu. Lá na Assembleia, a Defensoria Pública, a gente tem que fazer justo que eles compareceram, mas os demais órgãos do Estado não estão nem aí com isso. Principalmente a ARTESP, que tem a finalidade de fazer a fiscalização e regular os contratos, e caberia a ela, sim, ouvir o povo. Caberia a ela, que tem essa atribuição, entender o que o povo está enxergando com relação a esses pedágios free flow. Eu teria mais outros assuntos para tratar, mas como o tempo é muito pequeno, né? Como o tempo lá na Assembleia, se fala 5 minutos e já acaba, eu deixo aqui um abraço a todos vocês e muito obrigado. Obrigada, deputado Reis. Eu gostaria de cumprimentar o pessoal da Câmara de Mojimirim, que também se fazem presentes. Carlinhos Sartori, presidente da Câmara de Itapira. Rogério, vereador de Itapira. Juan, primeiro secretário da Câmara Municipal de Itapira. E Fábio, vereador da Câmara de Itapira também. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de passar a palavra para o deputado Carlos Janazzi. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar em primeiro lugar toda a população aqui presente, porque todo o poder emana do povo, né? Então vocês são os principais aqui, né? Nós parlamentares somos inquilinos aqui do poder, nós estamos em passagem pela Câmara, pela Assembleia Legislativa, pelas prefeituras, mas o povo sempre fica. Quero cumprimentar todos os parlamentares, todos os secretários, prefeitos presentes aqui, todas as autoridades, na pessoa da vereadora Ana Bárbara, que está conduzindo essa importante audiência pública contra a farra dos pedágios no estado de São Paulo. Eu já estou no 5º mandato de deputado estadual e desde 2007 que nós denunciamos o crescimento
dessa farra dos pedágios. São Paulo é o estado que tem o maior número de pedágios da América Latina e também tem um dos pedágios mais caros do planeta Terra, do mundo. E nós achávamos que com as gestões passadas do PSDB, nós já tínhamos chegado ao fundo do poço em relação a essa farra. E estamos surpresos porque o governador Tarcísio, além de dar prosseguimento a essa farra dos pedágios, a essa privataria, né, dos pedágios, ele intensificou ainda mais, ele dobrou a aposta, está anunciando, como vocês já viram aqui na explanação feita, a instalação de mais de 100 novas praças de pedágios no estado de São Paulo. Isso vai prejudicar não só as populações afetadas, as cidades afetadas, onde serão instaladas as praças com os pedágios, mas todo o povo de São Paulo vai pagar esse aumento do custo de vida, porque as mercadorias, sobretudo da cesta básica, são transportadas pelas rodovias paulistas, então o custo de vida vai aumentar, né? Porque o frete é repassado depois para o preço da mercadoria, então São Paulo vai pagar um preço caríssimo, né? Então nós temos que nos organizar, é muito importante essa audiência pública, como as outras que foram realizadas, há várias iniciativas, né, da Assembleia Legislativa, de vários parlamentares, nós já acionamos o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, tem projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa contra a instalação de novos pedágios, então tem várias iniciativas parlamentares nas câmaras municipais, mas sobretudo a mobilização da população vai ser fundamental para que a gente possa deter a instalação desses pedágios do nosso estado, né? E nós vivemos hoje um momento muito difícil no estado de São Paulo, porque o governador Tarcísio, minha gente, tem que entender que os pedágios estão dentro de um contexto maior. Ele está privatizando tudo, vai privatizar o poupa-tempo, está privatizando escolas, está fazendo leilão de escolas da rede estadual na Bolsa de Valores do estado de São Paulo. Nunca aconteceu isso na história do Brasil, leiloar escolas na Bolsa de Valores. Vai privatizar a Fundação Casa, metrô, CPTM, as áreas de pesquisa, 35 áreas de pesquisa serão privatizadas. O governador Tarcísio de Freitas virou, na verdade, um corretor de imóveis. Ele transformou o Palácio dos Bandeirantes numa imobiliária, está vendendo São Paulo. Não é porque ele não é daqui, depois vai embora, ele é, né, do Rio de Janeiro, não tem nenhum compromisso. Ele vai embora e vai deixar um rastro de destruição com essa privataria. Mas em relação aos pedágios, a gente não pode aceitar isso, porque toda a população vai pagar caro, mas sobretudo aqui na região, que vai ter mais de 40 pedágios aqui na região, isso vai ter um impacto social, econômico, no turismo, todas as cidades aqui da região serão afetadas negativamente. Então, a mobilização é a chave, audiências públicas, abaixo-assinado, a população também, cada pessoa que pode individualmente acionar o Ministério Público Estadual, acionar a Defensoria Pública, acionar o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né? A gente pode fazer isso coletivamente e individualmente, para que esses órgãos e o Poder Judiciário também tome providências contra essa farra dos pedágios. Mas, por fim, eu queria aqui lançar uma proposta aqui para vocês, mas sobretudo para os nossos colegas aqui da Assembleia Legislativa, eu tenho certeza que eles vão concordar. Se for aprovado algum tipo de pedágio, instalado algum tipo de pedágio em alguma região, nós vamos apresentar um projeto de lei lá na Assembleia Legislativa, um projeto coletivo, né, dando nome a esse pedágio, ou do deputado que se omitiu de participar, ou dos prefeitos que se omitiram também. Porque aqui, ó, da base do governo tem um que estão no Então, foi instalado um pedágio lá em Sorocaba, a gente vai dar o nome de um deputado ou de uma deputada lá de Sorocaba, pedágio não sei quem, né? O deputado tal, a deputada tal. É pórtico, né? Mas é pedágio. Então, esse pórtico, agora mudou o nome, pórtico, não, então do cachorro não vai ter, não vai ter. Né? Mas a gente coloca o nome do deputado, para ficar a marca dele que ele defendeu aquele pedágio. Ou dos prefeitos que se omitiram em participar da luta. Então, essa homenagem.
Olha, minha gente, vamos à luta, contem com o nosso total apoio, fora pedágios, fora a farra dos pedágios do Estado de São Paulo. Itapira, Monte Alegre do Sul, Lindóia, Águas de Lindóia, Socorro, Amparo, Serra Negra, Olambra, Jundiaí, Santo Antônio da Posse, Campinas, Cosmópolis, Pilar do Sul, e tem até uma representação aqui de Águas de São Pedro, né? Se fosse contar as nossas cidades, teríamos Piracicaba, Sorocaba, São Paulo, mas parabéns por essa potente audiência pública aqui, que certamente vai chegar aos ouvidos do governador, do secretário de Transportes, de Infraestrutura, né? Certamente vai chegar no secretário de Parcerias e Projetos a vontade dessa região, a opinião dessa região, que não quer pedágios aqui nessa região. Nessa e nas outras. Por que essa região não quer pedágio? Porque o pedágio, ele, com a desculpa de que ele é importante para que a região receba investimentos, melhoria, terceira faixa, duplicação e assim por diante, os pedágios também significam impacto negativo nas economias locais. Olha essa região aqui, que é uma região turística, é uma região de produção de malhas, muita gente vem aqui para fazer turismo, mas também fazer o turismo de compras. É uma região de agricultura, da pequena agricultura, produção de alimentos. Tem indústrias? Tem um potente comércio? Tem, mas é uma região que não é uma região potência industrial, vamos dizer assim, como outras cidades. Então, a gente depende muito da circulação, da vinda das pessoas. E pedágio caro, uma proliferação de pedágios afugenta as pessoas. Isso já aconteceu em outras regiões, pessoal. Vou dar um exemplo aqui. Eu fui professor em São João da Boa Vista. Frequentei muito aquela região, ainda frequento. A produção ali de telhas, tijolos, né, dessa indústria ali de Vargem Grande do Sul, Tambaú, sofreu um impacto tremendo quando foi feito a concessão das rodovias ali para renovias. Eles perderam o mercado para, por exemplo, cerâmicas de Itu, mercado para Campinas, né? Então, para São Paulo. Então, o impacto econômico não está sendo levado em consideração. Queria dizer que eu também apresentei um protesto, uma representação no Ministério Público, e a gente espera, fiquei sabendo isso, que a promotora que pegou anexou a minha representação junto com a sua para tocar junto. Acho que a gente precisa ir lá fazer uma visita para acompanhar. Mas eu levantei 4 pontos ali. Primeiro, não foi levado em conta, não se tem um projeto de impacto negativo na economia. Segundo, baixa audiências públicas. O governo convocou 3, uma em Campinas, me parece que uma em Mojimirim e outra em São Paulo. Muita gente nem ficou sabendo, prefeito. Aliás, quando eu cheguei aqui, eu fui cumprimentar o Elmir, chamando ele de Michedinho, dei um abraço e disse: mamãe, eu sou o irmão dele, Elmir. São muito parecidos, mas que alegria ter vocês aqui, prefeito aqui de Serra Negra, obrigado pela recepção, e prefeito Paulo de Amparo, e parabéns pela iniciativa de vocês, e o Carlos, perdão, pela iniciativa de liderar um abaixo-assinado, de enfrentar o governador. A gente viu como ele ficou nervoso com vocês, com o senhor principalmente, mas o senhor tem razão de defender os municípios aqui, defender a população, defender a economia, né? O senhor está fazendo o papel correto de um prefeito, que não é só para cuidar de cuidar dos serviços locais. O prefeito, ele é uma liderança política, né? Então tem que ser a voz, assim como os vereadores também. Eu, por exemplo, vi a Silvinha Forato que foi vereadora, inclusive queria te parabenizar, porque eu gostei do vídeo ontem, Silvinha, e também falei, vou imitar, eu vou fazer um vídeo dizendo que eu estou indo para lá. Mas vocês, vereadores, aqui estão em peso, né? Dezenas de vereadores, vocês são porta-voz da população, né? Eu acho que o papel de vocês tem sido
muito importante. Então, baixa a participação, a audiência pública não foi levada em consideração. Mobilidade, pessoal, mobilidade das pessoas está sendo afetada. Quantos professores, Bebel, que você conhece bem, que às vezes moram numa cidade, dá aula na outra, vai para outra, né? Eu, por exemplo, a minha cunhada, meu cunhado moram aqui em Socorro. Quantas vezes eles não têm que se dirigir a Bragança para acessar um serviço de saúde? Estudantes que se locomovem de uma cidade para outra. Esse projeto que o deputado Reis do gabinete, até queria agradecer, muito bem feito, esse material que você nos trouxe. Eu estava olhando, para você ir de Socorro a Bragança, 3 novos pórticos de pedágio ali. Novos não, porque não tem nenhum, né? Vão ser 3, R$23. O cidadão que sai de Socorro e vai para Bragança ou de Bragança a Socorro, R$23. Isso vai afetar o bolso das pessoas, principalmente dos trabalhadores, né? Então a mobilidade vai ser muito afetada, né? Então assim, não tem sentido essa mobilização, a nossa conscientização. O que me chamou a atenção, para terminar, eu circulando aqui, a gente fez outro dia uma audiência aqui em Águas de Lindóia, até que o Paulo Carioca, toda a turma que se mobilizou lá aquele dia, eu fiquei assim assustado, porque as pessoas diziam, não, isso aí é fake news, não é verdade, não é verdade que o governador está com essa proposta. Aí eu falei, meu Deus, nós vamos ter que trabalhar muito para mostrar que é verdade, sim, isso é um fato, e se não tiver mobilização, e se a gente não gritar, ele não vai recuar. Então, eu acho que essa mobilização aqui, nós estamos de parabéns, porque vai fazer com que o governo recue dessa proposta que é muito ruim para o Estado de São Paulo, para a nossa economia e para as regiões mais afetadas. Tá bom, pessoal? Conte conosco, conte com o nosso empenho, nós estamos trabalhando unidos, né, para conscientizar o governador, sensibilizá-lo para mudar essa proposta, que assim não dá. Vamos em frente. Queremos investimentos, queremos terceira faixa, queremos duplicação quando necessário, queremos melhoria, mas o governo tem condições, gente. São Paulo é uma das economias, é o segundo maior orçamento, é uma economia potente, nós pagamos impostos, tudo quanto é tipo, né? Então o governo tem que retribuir com alguma coisa, e essas melhorias não podem ser nós pagando mais pedágios ainda, mais impostos ainda, mais taxas ainda. Grande abraço, conte conosco. Obrigado. Bom dia. Sei que está todo mundo cansado da luta, mas a gente não vai cansar. Quero começar cumprimentando a Ana Beatriz, que brilhantemente coordena esta audiência. Ana Bárbara, Ana Beatriz é a outra, que brilhantemente coordena essa audiência pública, e dizer para vocês o seguinte: cumprimentar todas as autoridades presentes. Eu não, né, foram todas as cidades aqui presentes, né, porque é importante mostrar que nós estamos unidos, e destacar a importante presença, né, dos 2 prefeitos, que naturalmente o prefeito gosta de pedágio, porque o prefeito fala, agora eu vou ganhar um pouquinho mais, eles gostam. Que legal que os senhores estão aqui. Então, o Carlos Alberto, que é prefeito de Amparo, Luiz Chedid aqui de Serra Negra, mas eles têm juízo. Por que eles têm juízo? Porque eles sabem que serão afetadas 500 mil habitantes aqui no Circuito das Águas. E que esses 500 mil habitantes terão um poder de compra muito menor, porque vão desembolsar dinheiro também na prateleira do supermercado. Ou vocês acham que quem traz os produtos de fora não vão repassar os preços para os produtos? Vão repassar os preços. Então, esse é um fator de grande importância. Um outro fator é o fator que nos toca diretamente e que eu fico muito revoltada. O Janassi começa com um ponto que eu concordo. Isso não como é que eu diria? Essa não é uma coisa descolada de uma visão, de uma concepção. Não, é uma concepção de alguém que tem uma visão entreguista do Estado
e de tudo aquilo que é da população. Isso aqui chama-se privatização do direito do viver. É direito. Por quê? As cidades, muitas delas, elas são cidades dormitórios, né? Sai de manhã, só volta à noite para dormir. Vai e volta. Vocês acham mesmo que isso não vai ter um impacto na vida das pessoas? Claro que vai. No bolso? Vai. Então nós temos que pensar. Pensando aqui também num circuito, né? Que, na verdade, ele é um circuito turístico. Gente, veja, 500 mil habitantes serão afetados. Mas, quando a gente vai analisar os números também, nós veremos que, quando está em alta aqui, né, nas cidades turísticas, aumentam 100 mil pessoas para investir no comércio local. Então, o risco de cair a arrecadação, por isso eu falo que eles têm juízo, é grande. Porque se você, para sair de São Paulo, pagar um monte de pedágio para chegar aqui, o fluxo de turistas também cairá. Então, isso é algo que tem que ser pensado. E aí o nosso governador está com muita sede, não pode, poxa vida. Privatiza, né, a Sabesp. Quer privatizar a escola, porque nós não vamos deixar. Isso é fato. Nós vamos culpar que necessidade de concessionária, tá certo? E vai comandar projeto de educação quando isso não nos compete. A mesma coisa é quando a gente trata de pedágio. Às vezes olha para a mulher e fala, esse é assunto de homem, não é assunto de homens e mulheres. Por isso, eu não quero dizer que eu fui a primeira, mas eu criei a Frente Parlamentar. E uma primeira audiência pública foi lá em Piracicaba. Lotada. Eu não quis pôr tanta celebridade. Eu pus o sindicato de empregada doméstica, de metalúrgico, todos aqueles. Mas prefeitos e também vereadores, porque a sociedade política local tem que estar conosco. Fizemos essa audiência e um movimento muito forte, tá certo? Com faixas. Até eu falei para a menina, sobraram as faixas, que a gente fez o governador recuar. Lá em Piracicaba, 304, ele recuou. Por que ele recuou? A cada 20 quilômetros era um pedágio, prefeito. E aí, quando a gente fez a conta, uma parte, né, ali da Luiz e Queiroz, que pega 304, tinha 4 pedágios e vicinais que liga Tupi a Santa Bárbara do Oeste, mais 2 pedágios. 6 pedágios, Ana Bárbara. 6 pedágios no Brasil. E isso ficaria insustentável. E outra coisa, se você olhar a 304, eu não estou diminuindo a importância, não é disso que eu estou falando. Mas ela é uma linha reta, né? Então, quer dizer, se a cada 30 ou 20 quilômetros começava no 124 e ia até Deus dará, tá certo? Isso, de certa maneira, ia encarecer muito. Então, quer dizer, como é que as pessoas iam andar por ali, gente? Por exemplo, Americana Santa Bárbara, um pedágio, free flow, nos termos que está aqui, tá certo? Então, a nossa luta valeu a pena. Primeiro, o senhor Alex da Madureira anunciou, chamou uma coletiva, anunciou que o governador não ia mais pedagiar, eu uso esse termo, não sei se existe. Aí eu falei, ele não é governador. Quem tem que vir anunciar aqui tem que ser o governador do estado de São Paulo. Então, da mesma forma que o Alex da Madureira está dizendo que não vai pedagiar, eu vou dizer que ele vai pedagiar sim, porque eu já fui chamada de mentirosa quando o Dória ia pedagiar, e aí a gente já botou o nome lá, Roberto de Moraes,
Os 2 pedágios têm nome. Roberto de Moraes, que ajudou o governador Dória a pedagiar lá, né? Quando eu fui chamada de mentirosa, foi aquela coisa, né, banal. Quando pedagiou, o que aconteceu com a vida do Roberto de Moraes, eu não preciso contar. Está aí o resultado, né, de que então a gente tem que contar as histórias, né, de quem é a favor do pedágio. E dizer que aquela operação Pipa pegou de Piracicaba e foi até Panorama, né? Imagine que foi a do Dória. Imagine vocês, nós vamos sair daqui, vai andar o Estado, com quanto que nós vamos sair? Né? De desembolsar de pedágio. E eles reajustam até. Né? Então, isso para nós é questão de honra. Não se privatiza o direito de ir e vir. Investe numa estrada, numa rodovia e entrega para a concessionária há 25 anos. Ele nem vai ficar governador por 25 anos, é isso? Para ficar. Então aumentou mais 5, 30 anos. 25 já estava muito. 30 anos, tá certo? Para nós ficarmos sob a égida de concessionárias, né? E tendo que brigar o tempo todo. Então, pessoal, eu sou autora da Frente Parlamentar, junto com todos os meus companheiros, que frente é frente. Frente Parlamentar é de todos os deputados. Mas também sou autora de uma lei, né, que propõe também, isso não contrapõe ao PDL apresentado, mas que propõe um conselho curador, né, que chame a sociedade o tempo todo para debater as políticas que quiser instituir, sobretudo esta que mexe com a vida dos cidadãos e cidadãs. Então, se tem alguém que diz que acredita, que pode, eu posso dizer que eu acredito mesmo em luta, porque eu não saio de cima de caminhão. Todo mundo acredita, mas eu demonstro que eu acredito. Porque eu estou lutando por salário de professor, a gente vem para cá para lutar contra a pedágio, a gente vai para não sei aonde lutar contra, porque eu acredito sim. Este movimento aqui, nós vamos ajudar a ampliar. E esse movimento, nós que eu estou falando, todos juntos, nós sairemos vitoriosos. Vamos fazer o exercício e aí não tirar também, senão haverá pedágio aqui no Circuito das Águas, que os prefeitos estão aqui, as câmaras de vereadores da região, tá certo? E que por conseguinte nós poderemos tirar uma grande vitória, mais uma vitória desse movimento. Não basta só a 304. Tem que também despedagiar parar com a política de pedágio em todas as outras rodovias. Ele está com dinheiro, ele já entregou essa Sabesp, quer entregar um tanto de coisa, mas as estradas nós não vamos permitir mais. Nós nos levantaremos, né? Está no momento. Eu vi todo mundo aí com as camisetas, como é que eu falo? Os adesivos. Vamos fazer adesivo de carro e ó, isso aí pega pra caramba. E a grande carga, se o senhor pedagiar, o senhor vai pagar o precinho lá na frente, como o Dória pagou. Certo? É isso. Muito obrigada, gente. Contem com o meu mandato, contem com a nossa força, porque, apesar de tudo, né, nós estamos fazendo um enfrentamento, e um enfrentamento é necessário nesse momento, quando se dificulta a vida da população paulista. Muito obrigada. O novinho fica por último. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Já estão cansados? Boa tarde, pessoal. Boa tarde.
Eu quero agradecer muito a todo mundo que está aqui, começando pelo Elmir, que eu tenho a sensação que eu te conheço há muito tempo, mas é porque eu era vizinho do gabinete do irmão dele, que eles são um pouco parecidos. Então, durante 2 anos eu vi o seu rosto todos os dias. Quero cumprimentar o Carlos Alberto, que eu acompanhei o seu posicionamento firme contra os pedágios, e assim como o Vitão, eu respeito muito quem, acima do seu compromisso partidário e ideológico, tem compromisso com o povo. E a gente precisa reconhecer isso. Quero cumprimentar todos os meus amigos deputados estaduais. A gente já tem quórum para fazer uma sessão da Assembleia Legislativa aqui em Serra Negra, porque hoje metade da Assembleia está presente aqui hoje, o que mostra a força e a importância dessa audiência. Como é que tem muitos parlamentares, vereadores presentes aqui, eu quero cumprimentar todos na figura da Ana Beatriz, que eu tenho uma história com a Ana Beatriz que já vai para 10 anos. Para quem não sabe, antes dela ser vereadora e antes de eu ser deputado, nós éramos 2 estudantes de Direito na Unesp. Então a gente tem uma história de luta e de amizade de muito tempo. Eu sou testemunha do compromisso que ela tem, do amor que ela tem por essa cidade. Então, em nome da Ana, queria cumprimentar todas as vereadoras e vereadores aqui presentes. Olha, a Ana Beatriz me trouxe algumas vezes aqui para Serra Negra, então eu me sinto um pouco em casa, sendo aqui. Já vim visitar essa câmara, já andei no teleférico ali, já nadei lá na represa, conheço um pouco dessa região, que é uma região muito bonita. E a gente está aqui porque não faz sentido, não tem cabimento você encher uma região como essa, que é uma rota turística, com 41 pedágios, porque são 37 novos, mais 4 que já tem, 41 pedágios. Quem que teve essa ideia? E ainda mais, pedágio para você ir, para você voltar, você paga 2 vezes. É um absurdo. Mas, Guilherme, precisa de dinheiro para reformar as rodovias? Com certeza, e não falta dinheiro para isso. A gente aprovou no ano passado um orçamento bilionário para o estado de São Paulo, é o maior orçamento do país. O que não falta para essas concessionárias é dinheiro, porque todos esses contratos de concessão, eles são feitos para dar todas as garantias para a empresa. Ah, se a empresa não ganha o tanto que está previsto, o estado vai lá e paga mais. Ah, se a empresa tem qualquer problema que foge do preço, o estado vai lá e paga mais. Ou seja, é um negócio onde a empresa nunca perde e a conta sempre vai para o lombo do povo. Na verdade, esses pedágios, eles não se justificam por nenhum motivo racional, o que é necessário. Eles se justificam pelo que a professora Bebel falou. É uma onda de privatização, de você entender que tudo pode se virar negócio. Vejam bem, Serra Negra é atendida pela Sabesp, muito bem atendida pela Sabesp. No primeiro ano do nosso mandato, nós lutamos ferrenhamente para impedir de privatizar a Sabesp. Olha os tempos que a gente está, que até a água, que é um bem essencial para a gente sobreviver, é tratado como um negócio. E agora, menos de um ano depois que a Sabesp foi privatizada, as contas das pessoas estão subindo, e o que eles querem aumentar também? O salário dos acionistas para equiparar a iniciativa privada. Percebem? Como não se trata de melhorar o serviço, muito menos de baixar o valor da passagem, mas de transferir mais dinheiro público do contribuinte para o bolso do empresário. Isso tem nome. É corrupção. Corrupção. Porque dinheiro público, dinheiro do pagador de imposto, dinheiro que a gente paga para ir e vir no pedágio, dinheiro que a gente paga numa conta, não é para gerar riqueza. E não era isso que a Sabesp fazia. Digo para vocês, a Sabesp pública, não era lucrativo o serviço que ela fazia em Serra Negra. Vocês sabiam? Porque numa cidade desse tamanho, o saneamento básico nunca é lucrativo. Sabe o que a Sabesp fazia? Ela pegava o dinheiro que ela tinha nas cidades maiores para investir aqui, mesmo que não fosse lucrativo, porque nem tudo na vida é lucro. Nem tudo na vida você tem que colocar na chave se alguém vai ganhar dinheiro ou não. Porque a população de Serra Negra merece ter acesso à água, mesmo que não seja lucrativo. A população de Serra Negra merece ter o direito de ir e vir. A gente está numa região turística tão bonita, tão importante. A gente está numa região tão
interligada. Vocês têm um parlamento regional tão articulado como eu nunca vi em nenhum lugar do estado de São Paulo, porque é uma região que está toda imbricada, que as pessoas vão de uma cidade para outra para trabalhar, para estudar, para jantar, para visitar os parentes. Então não faz sentido, ou melhor, o único sentido que faz é o sentido de quem quer transferir o dinheiro público do povo para meia dúzia de acionistas ganhar dinheiro. A gente não pode aceitar isso, meus colegas. Quero dizer para vocês, na Assembleia Legislativa, nós somos uma minoria. Somos uma minoria. O Vitão é um dos poucos deputados que é da base do governo e está tendo a coragem de se posicionar contra o seu único deputado até agora, que é da base do governo e está tendo essa coragem. E por isso que eu Quanto presidente do parlamento, eu gostaria de destacar para vocês aqui o nosso debate, que é essencialmente o único objetivo, que é a luta contra os pedágios. Então, quanto presidente do parlamento, que é apartidário, eu gostaria de reforçar a todos que este evento também é apartidário, esse espaço democrático. Então, para a gente poder tocar, porque aqui a gente sabe, a gente está aqui com as emoções afloradas, né? A flor da pele, a gente às vezes também tem vontade de bater no governador, viu? Mas vamos focar e bater única e exclusivamente na pauta, por favor, até para que a gente mantenha o espírito democrático, porque aqui a gente tem diversos partidos, diversas lideranças, diversos representantes, inclusive da sociedade civil. Então eu agradeço até, quanto presidente do parlamento, para a gente manter esse foco realmente e continuar batendo no